Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, querido irmão, querida irmã, você que tem me acompanhado nessa jornada missionária. Te convido mais uma vez a dar um joinha, acionar o sininho, a compartilhar. Fazendo sempre isso, o YouTube reconhece a legitimidade desta bela missão e enviará para mais e mais pessoas. Na segunda semana da Quaresma. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximaram-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dai-me parte que me cabe da herança. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. Ali esbanjou tudo que numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. Foi então pedir trabalho a um homem do lugar, que mandou para os seus campos cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida dos porcos e nem isso lhe davam. Então caiu em si e disse: Quantos empregados da casa de meu pai têm comida com fartura? Eu aqui morrendo de fome. Vou embora, vou voltar para o meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para o seu pai. Quando ainda estava longe, o pai o avistou e sentiu compaixão, correu-lhe ao encontro, abraçou-o e cobriu-lhe de beijos. O filho então disse ao pai: Pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: Trazei depressa a melhor túnica e vestisse meu filho, e colocai o anel no seu dedo e sandália aos pés. Trazei o novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete, porque este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começou a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao ver já de perto de casa, ouvi músicas e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou: O que está acontecendo? O criado respondeu: É teu irmão que voltou, e teu pai matou o novilho gordo, porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: Eu trabalho para ti há tantos anos, jamais desobedeci qualquer ordem tua. E tu nunca me destes um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Quanto este teu filho que esbanjou os bens com prostitutas, matas para ele um novilho cevado. Então o pai lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo e tudo que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrarmos-nos, porque esse teu irmão estava morto e tornou-se a viver, estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor.
Gente, que evangelho rico e tão conhecido por nós. Tem tantos elementos aqui que precisamos devagar. É claro que não vamos dar tempo de explorar toda a riqueza desse evangelho. Mas primeiro, lá em cima, Jesus quis mostrar aos publicanos e fariseus e os mestres da lei que criticavam Jesus. Jesus conta essa parábola para mostrá-los como é o Pai rico em infinita misericórdia. Mas é interessante observar que o filho mais novo pede ao pai a herança que lhe cabe. Entendemos o seguinte: quando recebemos uma herança da nossa família, pai, mãe, enfim, recebemos porque eles morreram. Então nós somos herdeiros, então quem é herdeiro recebe a herança. Agora veja bem, quando o filho que o pai está vivo pede a herança, mostra-me que ele matou o pai. Ele matou o pai, ou seja, matou o pai no seu coração. E às vezes nós estamos nessa tamanha atitude, injusta atitude, de matar as pessoas que nos cercam para herdarmos alguma coisa. E aí esse filho foi, gastou tudo, abusou de tudo, tinha muitos amigos, né, certamente, amigos do copo, amigos para gastar, enfim, gastou tudo. E aí ele achou que poderia continuar vivendo sem o pai. Ele foi procurar emprego, para que vai voltar para casa? Foi procurar emprego e quando voltou, e quando conseguiu emprego, ele queria matar a fome, diz o texto, com a comida que os porcos comia, com a lavagem dos porcos, mas nem isso lhe dava. Então ele recobrou a consciência e disse: olha, não dá para viver sem o meu pai. Se nós formos analisar um pouquinho esse evangelho, esse filho, quando que matou o pai para ficar com a herança e gastar toda a herança, a gente vê a ingratidão desse filho com o pai. E interessante aqui que o texto diz que o pai, então resolveu o pai distribuir a herança entre os dois. Veja bem, tanto um quanto o outro estava com a herança que lhe cabe, a parte que lhe cabe. E seu pai era rico, então ele tinha muito dinheiro, então cada um ficou com uma parte muito boa. Bom, pois bem, ele voltou para casa e disse assim: pai, vou falar para meu pai, pai, me trate como teu empregado. Olha que bonito, porque os empregados eram tratados com dignidade, respeito e amor. Me trata como um empregado, já não mereço ser chamado teu filho, de fato não merecia mesmo. Mas aqui, outra dentro aqui, é interessante observar que o pai o avistou de longe. Esse é muito forte, esse momento aqui. Isso mostra que o pai já o esperava, o pai intercedia, o pai rezava. O pai rezava para encontrar o filho bem, para encontrar o filho com vida. O pai o avistou de longe, correu, abraçou, beijou, abraçando, trouxe de volta e disse para os empregados ali: olha, vai lá rapidinho, põe uma túnica nova, uma túnica restaurada, vamos restaurar, porque ele veio com a roupa suja. É preciso estar em Deus, e em Deus nós somos novos. Deus nos faz novos todos os dias. E ele colocou a túnica nova, sandália aos pés e anel no dedo. O anel simboliza, significa a aliança. O pai fez aliança com o filho, porque foi o filho que abandonou o pai. E o pai refez essa aliança. Coloca esse anel no dedo dele, porque é preciso festejar, porque encontramos o meu filho com saúde, recuperado, sadio. Bom, o texto nos diz que o filho mais velho, ao voltar do serviço do campo,
viu barulho de dança e perguntou ao empregado. O empregado disse: olha, teu pai está muito feliz e mandou matar um novilho gordo, porque o teu irmão voltou e ele encontrou o teu irmão com saúde. Teu pai está feliz porque encontrou o teu irmão com saúde. E o que aconteceu com esse filho? Não quis entrar. Agora veja bem, os dois filhos são dois ingratos. Os dois foram ingratos com o pai. O pai amando tanto os dois foram ingratos. Nem o primeiro nem o segundo. Filho, entra, se alegra comigo porque o teu irmão está vivo, o teu irmão está bem. A alegria do outro incomodava. Caim e Abel, né? O pai tinha um Caim e Abel aí, dentro de casa. Incomodava a alegria do outro. Como é que a alegria do outro pode incomodar alguém? Como não se alegrar com a alegria do outro? Como não se alegrar? Então, o evangelho de hoje provoca-nos a perguntar qual dos filhos nós somos e lembrar que os dois são ingratos, mas o filho que volta, o filho que reconhece, que fez o que fez, que não deveria fazer, não deveria ter feito. Às vezes, saímos de perto do Pai e, longe, observamos que não dá para viver sem um Pai. Como é importante quando alguém volta para junto do Pai, volta para junto da casa de Deus. Alegre-se com um cristão que volte. Alegra-se com alguém que retorna ao caminho, o caminho com o Senhor. Que nossa patrona Santa Faustina nos enriqueça com o diário, que a Santíssima Virgem Maria, Rainha do Clero, nos conceda a graça de ter a casa para cuidarmos de sacerdotes, que São José, esposo de Maria, nos dê a felicidade de sermos fiéis ao nosso Senhor Jesus Cristo, seu Filho amado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.